Olá a todos da turma de Fitotecnia 1, aqui quem fala é Elaine. Nós estaremos dando início às apresentações do conjunto de apresentações sobre o cultivo do feijão. E eu, juntamente com as minhas colegas Ana Luísa, Renata, Suzana e Lohane, falaremos sobre o tema preparo do solo, semeadura e cultivares de feijão. Iniciando então falando sobre o preparo do solo, nós abordaremos sobre como preparar o solo para ter um bom cultivo de feijão. Falaremos sobre as possíveis operações que são recomendadas para ser realizadas no preparo da área, operações essas que refletem durante todo o ciclo da cultura. Pois se a cultura tem as condições necessárias para ter um bom desenvolvimento da planta, maior será a possibilidade de ter um bom desempenho durante todo o seu ciclo. Em relação ao solo, o feijoeiro pode ser cultivado tanto em várzeas quanto em terras altas, desde que sejam locais que apresentem solo solto e que não sejam sujeitos a encharcamento. O manejo adequado do solo ele é de extrema importância para que garanta as condições ótimas do desenvolvimento do feijoeiro e também do seu sistema radicular. Como se trata de uma cultura de ciclo relativamente curto, que varia de 70 a 110 dias, esse período é o período em que são absorvidas grandes quantidades de nutrientes que são necessárias para a obtenção de uma produção satisfatória e também rentável. E além disso, nesse momento do preparo do solo, é que devem ser propiciadas as condições físicas e biológicas do solo necessárias para que tenha um desenvolvimento pleno da cultura. O preparo do solo ou a sua não mobilização, elas estão diretamente relacionadas à opção de estabelecimento da cultura, que pode ser por semeadura convencional, direta ou também por cultivo mínimo. E qualquer um desses sistemas deve ser avaliada a probabilidade de tráfego pesado. E o ideal é que essas operações elas sejam realizadas com o menor esforço possível e também com a melhor qualidade de serviço. A cultura ela se estabelece bem em qualquer um desses sistemas, de semeadura convencional, cultivo mínimo e semeadura direta. Então, isso vai depender da situação do produtor e também da escolha dele, da tecnologia que está presente na realidade dele. Comumente, nas regiões central brasileira, o feijão é cultivado em áreas cuja cultura anterior pode ser o milho, o arroz, a soja, o capim, e esses sistemas proporcionam condições bastante diferenciadas. Então, isso também deve ser considerado no momento de preparo do solo. No caso do preparo do solo de forma convencional, com o objetivo da semeadura convencional do feijoeiro, deve ser efetuadas algumas práticas conservacionistas de acordo com as propriedades físicas do solo e também com as condições topográficas do terreno. Como o feijoeiro é uma cultura em que não se obtém uma cobertura vegetal do solo em quantidade satisfatória, deve ser estabelecida preferencialmente em áreas planas ou quase planas que possuam a possibilidade de controle da erosão, como por exemplo o cultivo em nível em linhas de contorno. A construção de terraços será dependente da declividade do terreno, com terrenos com declividade até 5% é de base larga e quando variar de 5 a 12% é de base estreita. Outra prática conservacionista também bastante importante é a rotação ou sucessão de culturas, pois ela visa o fornecimento da matéria orgânica, ciclagem de nutrientes e também um controle fitossanitário adequado e complementar. Portanto, deve-se evitar o cultivo sucessivo de feijoeiro comum na mesma área por mais de 2 anos para ter um controle da população de patógenos de solo. Outro fator também bastante importante no sistema de preparo convencional do solo é o conhecimento do histórico da área, principalmente em relação à quantidade de palha residual da cultura antecessora e também a vegetação espontânea no pousio, pois com essas informações é possível definir o número de operações necessárias, principalmente em relação à utilização de arados e grades para a incorporação da fitomassa residual, e também a definição da necessidade do trânsito de máquinas com pulverizações para aplicação de herbicidas dissecantes. Para o preparo do solo de forma convencional, pode ser utilizado equipamentos de disco, como por exemplo os arados,
que trabalham numa profundidade de entre 20 e 35 centímetros e serve para a eliminação das camadas compactadas superficialmente e também favorece o crescimento de raízes. As grades, que servem para incorporar os resíduos vegetais e possuem grande capacidade de trabalho e reduzida demanda específica de combustível. O arado de Aiveca possui uma qualidade superior de preparo do solo no leito de semeadura, quando comparado ao arado de disco ou a grade aradora. E por último, o arado escarificador, que é particularmente para o preparo primário do solo e visa a conservação do solo e de água, pois possui um gasto menor de tempo e energia por unidade diária quando comparado ao arado de disco. No preparo do solo de forma convencional, o teor de umidade é de extrema importância, portanto, deve-se ter uma atenção especial com o grau de umidade do solo, pois quando o solo está muito seco, são necessárias mais operações para que se tenha um destorroamento adequado. E como consequência, isso gera mais gastos, tanto em combustível quanto em tempo de operação. E já quando os solos estão muito úmidos, a estrutura do maquinário pode ser danificada devido ao aumento da profundidade do sulco pelo tráfego das rodas. E isso pode agravar os problemas com compactação do solo e pode inviabilizar a operação. O recomendado é que para os solos com textura muito argilosa, se faça um arado seguido de 2 deradagens, usando a grade niveladora. Em solos arenosos, o recomendado é que se efetue o mínimo de possíveis de operações. E quando em solos de textura média, recomenda passar uma grade seguida de uma aração com arado de Aiveca ou escarificador. Já no caso do uso de tração animal para solo com textura média, deve-se efetuar a escarificação cruzada com enxada simples. Outra forma de preparo do solo é a de plantio direto ou semeadura direta. Essa é uma eficiente prática conservacionista e nesse sistema não se tem o revolvimento do solo. O revolvimento é apenas na linha de semeadura, e isso acontece por meio de máquinas apropriadas que possuem regulagens específicas. Nesse revolvimento na linha de semeadura, tem o rompimento da camada de cobertura morta, que foi previamente dessecada. Aí tem também a formação dos sulcos de semeadura, onde há a distribuição dos adubos e das sementes na profundidade correta para que elas sejam favorecidas na germinação, emergência e também no estabelecimento uniforme das plantas. Na dessecação da fitomassa anterior, ela pode ser utilizada os herbicidas paraquat, 2,4-D-amina, glifosato e também paraquat mais diuron. Esses são os produtos que são mais utilizados na dessecação do feijoeiro comum. Para que o produtor tenha um sucesso nesse sistema de semeadura direta na cultura do feijoeiro, é necessário que ele tenha algumas orientações e também informações referente a alguns aspectos, como, por exemplo, na eliminação de sulcos de erosão e de compactação do solo, pois isso vai garantir a qualidade das operações agrícolas e também um satisfatório desenvolvimento das raízes desde o primeiro ano em que esse sistema será empregado. É necessário que ele faça a correção da acidez e da fertilidade do solo, com quantidades equilibradas de corretivo e fertilizantes, com base em análise química prévia. É também necessário que ele faça a escolha de espécies com adaptação regional e também capacidade para a produção de fitomassa seca para a cobertura do solo e rotação e sucessão de culturas. Outro também que é muito importante é que ele tenha adaptação e disponibilidade de máquinas e implementos adaptados para a tração mecânico-animal. Não existem máquinas semeadoras adubadoras que sejam completamente perfeitas para esse sistema. Portanto, é necessário que o produtor adapte, selecione a máquina melhor para ele, que mais se adeque à realidade dele e adapte para o sistema dele, para assim tenha uma melhor operação e uma melhor utilização dessa máquina. Deve ser feito o controle efetivo da irrigação
e isso é através da observação das fases fenológicas da cultura e das suas respectivas necessidades. Deve que se tenha informações adicionais sobre a redução da utilização de insumos e também informações sobre a densidade populacional e diversidade das espécies infestantes, como também do seu controle inicial. Deve ser feito também o controle fitossanitário da área e pode haver também problemas com incidência devido à alta incidência de algumas pragas e patógenos. O que deve ser ressaltado é que não existe nenhuma fórmula perfeita ou receita que se cabe a todas as regiões. Portanto, cada produtor deve se adaptar à sua realidade e fazer com que se tenha um melhor proveito desse sistema a partir da realidade da tecnologia que é fornecida na área dele. O terceiro tipo de preparo do solo é o de cultivo mínimo, que é um sistema que fica intermediário entre o sistema de semeadura direta e o sistema de preparo convencional. E ele é adotado com restrições na cultura do feijoeiro comum no estado de São Paulo. E nesse sistema são utilizados implementos de disco, como grade niveladora e arado escarificador. Nesse sistema de preparo, é realizado uma gradagem superficial ou uma escarificação, de modo que tenha uma pouca movimentação do solo, apenas a movimentação suficiente para que se tenha o controle do primeiro fluxo de plantas daninhas e também para uma descompactação superficial. Nesse sistema não se tem a formação da camada espessa de cobertura morta, nem torrões, e isso facilita uma posterior operação de semeadura, quando se desseca as plantas daninhas, como no sistema de semeadura direta. Esse sistema de cultivo pode ser considerado a primeira etapa para a adoção de semeadura direta na propriedade também. Falando agora sobre semeadura, as épocas de semeadura é de extrema importância, pois o risco de insucesso da cultura devido a algumas adversidades climáticas aumenta muito à medida que essa semeadura é realizada tarde em relação aos períodos mais apropriados. Na região central brasileira, o feijoeiro pode ser semeado em quase todas as épocas do ano, mas existem 3 semeaduras que são consideradas 3 épocas ideais para que se faça a semeadura. A primeira época, que é a época das águas, ou também chamada de primeira época. A segunda época, ou também conhecida como a época da seca. E a terceira época, que também é conhecida como outono e inverno. Ali nessa tabela, é possível perceber alguns períodos de semeaduras nos estados de alguns da região central brasileira. Como ali, por exemplo, em Goiás e no Distrito Federal, a primeira época, que é a época das águas, fica ali nos meses de semeadura entre outubro e novembro. Já a segunda época, a semeadura ocorre entre janeiro e fevereiro, e a terceira época entre maio e junho. E ali também tem outros exemplos de em que período ocorre a semeadura. Aqui no Mato Grosso, ocorre na primeira época a semeadura entre outubro e novembro, assim como em Goiás. Já na segunda época muda, que a semeadura ocorre entre fevereiro e março. E a terceira época, de maio a junho. A profundidade de semeadura pode variar de acordo com o tipo de solo. Para solos argilosos varia entre 3 e 4 centímetros e para solos arenosos de 5 a 6 centímetros. Os espaçamentos de 40 a 60 centímetros entre fileiras e com 10 a 15 plantas por metro proporcionam melhores rendimentos. Olá, agora eu, a aluna Lohane Michele, vou estar dando continuidade à apresentação, falando agora sobre a semeadura do feijão. A semeadura de uma lavoura deve ser muito bem planejada, pois determina o início de um processo e que afetará todas as operações desenvolvidas posteriormente, além de determinar as possibilidades de sucesso ou insucesso da lavoura. Contudo, o planejamento do plantio começa com a compra da
semente, ou seja, os gastos envolvendo as sementes que o produtor irá utilizar posteriormente e os demais insumos também. O agricultor deverá planejar a melhor época de receber a semente, assim como reservar um local limpo, arejado, um local apropriado para armazenar estas sementes adquiridas, conforme a época de plantio que o produtor escolheu. Como a minha colega já citou anteriormente, sobre os meses que mais, que mais ocorre a semeadura do feijão. O rendimento de uma lavoura se eleva com o aumento da densidade de plantio, até atingir uma densidade ótima que é determinada pela cultivar e por condições externas, condições, por exemplo, edafoclimáticas do local e do manejo também da lavoura. A partir da densidade ótima, quando o rendimento é máximo, o aumento da densidade resultará em um decréscimo progressivo na sua produtividade. A densidade ótima, portanto, é variável para cada situação. Então, gente, a gente tem que, sendo basicamente dependente de 3 fatores, ou seja, a gente tem que considerar 3 fatores: a cultivar a ser utilizada, a disponibilidade de água e de nutrientes, ou seja, quaisquer alterações nestes fatores, direta ou indiretamente, afetarão a densidade ótima de plantio. Verifica-se, então, uma tendência de maior redução nos espaçamentos pelas seguintes razões, por trazer, certos benefícios, como, por exemplo, aumento no rendimento de grãos, devido à melhor distribuição de plantas na área, aumentando a eficiência na utilização de radiação solar, água e nutrientes, também melhor controle de plantas daninhas, em função do fechamento mais rápido dos espaços entre e dentre as plantas e melhor também entrada de luz. Nós podemos considerar uma redução da erosão, alguns pesquisadores eles citam, pela cobertura antecipada da superfície do solo, melhor qualidade de plantio através de menor velocidade de rotação dos sistemas de distribuição de plantas. E também a gente pode considerar que há uma maximização da utilização da semeadora a ser utilizada na área. Dados de pesquisas mostram que os benefícios das linhas mais estreitas irá aumentar à medida que aumenta a densidade de plantio. Entretanto, na redução de espaçamento, o agricultor deverá se assegurar que não terá problemas na cultura. Isto é, se dispõe de colheitadeira com plataformas capazes de colher em espaçamentos menores e considerar um maior gasto de sementes em função do aumento da população de plantas. Além disso, também deverá ter em mente que nem todas as cultivares são adaptadas a plantios com espaçamentos reduzidos. Então, desta forma, pessoal, já existem empresas recomendando a densidade de cada cultivar em função do espaçamento. Sendo assim, o gasto de sementes varia em função de diferentes fatores. Espaçamento entre fileiras, número de plantas por metro, massa de sementes. O poder germinativo também é muito importante, porque se nós considerarmos ali um poder germinativo de 90%, quanto melhor for o poder germinativo da semente, obviamente que ela será mais cara também, mas isso é um ponto positivo, obter um poder germinativo mais potente, um melhor vigor de semente, porque desencadeará, assim, melhores resultados na lavoura. E normalmente se utiliza-se 45 a 120 quilos por hectare de semente. Falando sobre o cultivo solteiro do feijão, segundo pesquisadores da Emater,
quando o agricultor resolve utilizar um espaçamento de 50 centímetros entre linhas, eles recomendam utilizar de 14 a 15 sementes por metro. Se o espaçamento for mais estreito, sendo, por exemplo, de 40 centímetros entre linhas, deve-se utilizar de 10 a 12 sementes por metro. Contudo, para a semeadura em covas, os pesquisadores recomendam utilizar de 2 a 3 sementes por cova no espaçamento de 40 por 40 centímetros entre as covas, que desta forma irá assegurar a população ideal de plantas, que gira em torno de 200.000 a 240.000 plantas por hectare de feijão solteiro. Explanando sobre os consórcios realizados com a cultura do feijoeiro, então, quando o feijão e o milho são semeados na mesma época, recomenda-se plantar o milho com espaçamento de 1 metro entre fileiras, com 4 plantas por metro. O feijão é semeado nas linhas de milho com 10 a 12 plantas por metro, então a população de feijão deve ser maior do que a do milho. Nesse consórcio, obtém-se uma população, então, de milho por hectare de 40.000 plantas de milho por hectare, enquanto a de feijão é de cerca de 120.000 plantas de feijão por hectare. 230.000 a 250.000 plantas por hectare é a população ideal para a cultura do feijoeiro. Segundo um circular técnico publicado pela Embrapa, há pesquisas desencadeadas desde a década de 70, onde desrespeita-se ao consórcio do feijão e do milho. Esse circular ele aponta algumas vantagens, as quais nós podemos citar: uma maior produtividade de grãos, que normalmente o consórcio do milho com feijão permite maior produção de alimentos por unidade diária em relação aos monocultivos, maior estabilidade de rendimento, pois nesse circular ele aponta que no sistema, quando há duas culturas, uma das culturas falhar ou estiver com seu desenvolvimento prejudicado por falta de chuvas, por exemplo, ou ataque de pragas, a outra cultura poderá compensá-la. Também destaca que há uma menor incidência de pragas, doenças e plantas daninhas, que isto ocorre por causa das condições microclimáticas formadas no consórcio, onde é menos favorável ao desenvolvimento ou à entrada de insetos ou doenças, devido à concorrência exercida pelas culturas consorciadas. As plantas daninhas também têm o seu desenvolvimento prejudicado. Melhor controle de erosão também, este circular destaca, pois o sistema controla mais eficientemente a erosão por proporcionar melhor cobertura vegetativa ao terreno e com isso também protege mais o solo do impacto das gotas de chuva, reduzindo assim a velocidade da enxurrada. Contudo, também este artigo ele também relata as épocas de plantio e sistemas de consórcio, onde destaca que a época de plantio do consórcio normalmente é a mesma observada para o monocultivo, sendo mais cedo no sul do país, variando de agosto a setembro, e mais tarde à medida que se desloca para as regiões sudeste do nosso país e centro-oeste, sendo as épocas ideais de semeadura ficam entre os meses de outubro e novembro. Na região nordeste, a época de plantio se estende de novembro a maio, dependendo do período chuvoso. Com relação à época relativa de plantio, tem-se os seguintes sistemas: feijão semeado antes do milho, o sistema predominante na região sul do nosso país, tendo como inconvenientes a dificuldade na semeadura do milho e na realização dos tratos culturais. Também semeadura simultânea de milho e feijão. Nesse sistema, as duas cultivares são semeadas na mesma época,
sendo o mais usado pela maioria dos agricultores que realizam um plantio consorciado. O cultivo de substituição ou semeadura de feijão após a maturação fisiológica do milho, muito utilizado especialmente em algumas regiões do estado de Minas Gerais e Goiás, em que o feijão é semeado nos meses de fevereiro e março, entre as linhas de milho e em fase de maturação. E, em geral, as épocas relativas de plantio das culturas no consórcio estão ligadas diretamente à importância comercial de cada cultura e à tradição da região, né? Um exemplo disso que nós podemos citar é o que ocorre em Santa Catarina, no oeste. O milho é semeado antes ou simultaneamente com o feijão devido ao interesse dos produtores em garantir o milho para criações de aves e suínos. Já no Planalto Norte Catarinense, o feijão é semeado antes em razão do interesse pelo melhor preço do produto no mercado. Então aí nós podemos observar, podemos citar as diferenças de plantio do consórcio feijão e milho, o qual o interesse comercial é o que dita a regra e também as condições climáticas presentes na região. E tudo se dá por pesquisa. Então, este foi o circular técnico publicado pela Embrapa e que diz respeito, assim, então, ao consórcio feijão-milho ou milho-feijão. Explanando sobre o consórcio entre feijão e mamona, entre os aspectos básicos na consorciação entre culturas, devem ser consideradas como as mais importantes a escolha das cultivares que vão compor o sistema de plantio, a escolha do melhor arranjo de plantio e a definição da população de plantas. Estes aspectos são fundamentais para o sistema de consórcio atingir níveis tecnológicos desejados, garantindo assim bons rendimentos ao produtor rural. A consorciação entre culturas oleaginosas e alimentícias é uma alternativa potencialmente viável para atender à demanda energética sem comprometer a produção de alimentos, desencadeada assim. A prática agrícola de consórcio entre plantas é muito utilizada nas regiões tropicais como estratégia para mitigar os efeitos ocasionados pela irregularidade do clima. Essa prática agrícola, contudo, consiste basicamente na exploração simultânea de duas ou mais culturas, como é o caso que estamos citando aí, feijão e mamona, ocorrendo assim a intensificação da exploração agrícola no tempo e no espaço também. Os consórcios entre a mamona e o feijão, por exemplo, o feijão calpi, independentemente das populações, são eficientes no uso da terra. Muitos estudos estão comprovando aí que o consórcio entre feijão, calpi e mamona está sendo aí muito eficiente na eficiência do uso da terra. Contudo, gente, o plantio da mamona consorciado com feijão calpi pode ser um bom negócio para o agricultor. Segundo um pesquisador da Enamig, ele destaca que a mamona é uma cultura para a produção de biodiesel, com tecnologia de cultivo bem adaptada ao semiárido. Por isso, segundo ele, os órgãos de governo incentivam a produção de mamona destinada ao biodiesel. Quando você consorcia o feijão calpi com a mamona, tem a chance de reduzir perdas, pois o feijão calpi é um tipo de oleaginosa tolerante à seca e tem um comércio amplo também. Isso são dois pontos positivos, né? E quando você faz isso à cultura, então beneficia muito o produtor rural. Porque ele até cita que quando uma dar errado, outra pode dar certo, né? Então, quando você faz a cultura consorciada, uma pode produzir bem e outra não. Ele cita que houve casos que o feijão produziu bem e cobriu a parte onde a mamona não produziu.
e também ocorreu vice-versa. Então, é reduzir perdas, né? Referente sobre o consórcio de feijão com cana-de-açúcar, muito antes do Programa Brasileiro do Álcool, o consórcio do feijão com a cana-de-açúcar já era praticado pelos agricultores. Contudo, o feijão pode ser plantado até 20 dias após o plantio da cana. Após esta data, o sombreamento provocado pela cana reduz muito a sua produtividade. Entre as fileiras de cana-de-açúcar espaçadas, que são em cerca de 1,30 m a 1,50 m, são semeadas cerca de 2 a 3 fileiras de feijão espaçados, com cerca de 0,50 metros entre si, e em geral a 0,25 metros das fileiras de cana. Em média, os rendimentos de feijão no consórcio com cana não são altos, situando-se à faixa de 400 a 1.000 kg por hectare, podendo, contudo, em solos com calagem, bem adubados, recebendo assim o preparo do solo adequado, alcançarem mais de 1.500 kg por hectare. O consórcio de feijão com café é praticado por plantadores de café, com o objetivo de reduzir os custos de implantação ou de manutenção da lavoura cafeeira, que são muito elevados, e especialmente na sua implantação. É mais praticado nos estados de Paraná, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. Contudo, tem se constatado, com base em resultados de pesquisas, que o feijão adubado adequadamente é uma das melhores culturas para se consorciar com café, pois esta leguminosa compete pouco por água, luz e nutrientes, que são fatores muito importantes para a cultura. No entanto, se a população de feijoeiro for muito alta, a produtividade dos cafeeiros poderá ser comprometida. Então, este é um ponto que a gente tem que ficar atento. Dependendo do espaçamento e da idade dos cafeeiros, recomendam-se de 3 a 5 linhas de feijoeiros entre as linhas de café. Referente ao consórcio do feijão com a mandioca, este tipo de consórcio é muito comum no Nordeste, entrando muitas vezes no sistema outros componentes como milho, algodão e a palma forrageira, dentre outros. Nos estados do Centro e do Sul, é também a prática muito comum entre os pequenos produtores. Podemos ressaltar que o espaçamento mais utilizado para o plantio da mandioca é de cerca de 1 a 1,20 m entre as fileiras, e de 0,40 a 0,60 metros entre as plantas dentro das fileiras. Para cada fileira de mandioca, são semeadas 1 ou 2 fileiras de feijão. Podemos ressaltar também que não há relato de análise econômica onde se faça uma comparação entre os sistemas consorciado e solteiro da mandioca e do feijão, não se tendo, portanto, assim, uma definição sobre qual deles é o mais rentável. Como o preço do feijão é sempre superior ao da mandioca, é possível que a queda na produtividade da mandioca seja compensada pelo maior preço do feijão. Outro consórcio interessante é entre o feijão e a banana. A unidade local do IDAM Paratins, por meio dos serviços de assistência técnica e extensão, vem incentivando agricultores familiares a cultivarem o feijão em consórcio com a banana. De acordo com o extensionista do IDAM, a ideia é diversificar a produção e complementar a renda familiar, além de gerar mão de obra na região. Além também de incentivar os agricultores locais a aproveitarem melhor as áreas cultivadas, plantando uma ou mais culturas. Segundo ele, o cultivo do feijão é ideal, visto que é uma cultura de ciclo rápido e a produção é garantida. Podemos ressaltar que o espaçamento entre as fileiras da bananeira tem que ser maior, podendo ser assim até de 3 metros, e entre as fileiras da bananeira pode-se fazer de 4 a 6 linhas de feijoeiro, segundo pesquisadores.
É importante que a banana não sobreie muito o feijoeiro, porque senão vai prejudicar o seu desenvolvimento e assim a sua produção. Agora eu irei passar a palavra para minha colega, a qual irá falar sobre cultivares de feijão carioca. Olá, meu nome é Suzana e eu vou falar um pouco sobre as cultivares do feijão carioca. Essa é uma variedade do feijão comum e é denominado feijão catarino em Portugal. O feijão carioca ele é muito popular nos Estados Unidos e no Nordeste do México. No Brasil, ele é de extrema importância, pois ele é responsável por 85% do consumo nacional. A cultivar que eu vou falar atualmente é a cultivar do feijão do grupo carioca BRS 10408 notável. Essa cultivar ela apresenta uma arquitetura de planta semi-ereta e ela foi feita especificamente para adaptação em relação à colheita mecanizada, a, que é a colheita mecânica direta. Tem como massa de 100 grãos 25 gramas e é uma cultivar que se destaca principalmente pelo potencial produtivo, sendo esse potencial produtivo de 4.472 kg por hectare. É uma cultivar semi-precoce, com ciclo entre 75 e 84 dias. Logo, pode-se observar que ela tem um ciclo curto e tem um alto potencial produtivo. Ela apresenta alta resistência em relação à antracnose, crescimento bacteriano comum e a murcha de Bacterium e Fusarium. No entanto, essa cultivar ela possui uma suscetibilidade ao mosaico dourado e mancha angular. A tecnologia presente nessa cultivar ela foi desenvolvida pela Embrapa em parceria com outras constituições que são parceiras da Embrapa. Ela foi desenvolvida principalmente para o bioma do Cerrado, Caatinga e Pampa. Em um experimento em um determinado artigo, feito pela Embrapa, apresentou que a cultivar BRS notável 10408 ela apresentou uma superioridade em produtividade de grãos comparado às testemunhas, que foi a Pérola e a Par 81, BRS Pontal, BRS 9435, Cometa e BRS Estilo, ela apresentou um potencial produtivo, uma produtividade maior de 8,5%. A outra cultivar que temos como exemplo é a cultivar BRS ametista. Ela é uma cultivar que é uma variedade do feijão carioca. Ela apresenta uma planta semi-prostrada e isso facilita a colheita dela. Então, ela pode ser feita colheita mecanizada indireta. Tem um ciclo normal de aproximadamente 85 a 90 dias e tem um bom potencial produtivo. Esse potencial produtivo é de 4.175 kg por hectare aproximadamente. Já a massa de 100 grãos dessa cultivar, ela tem 100 gramas, a massa de 300 gramas, a massa de 100 grãos e possui uma estabilidade de produção. Também outra qualidade dessa cultivar é que ela possui grãos claros com tamanho superior ao da cultivar pérola, por exemplo. E em relação às doenças, ela possui uma resistência à antracnose, à murcha de Fusarium e ao crescimento bacteriano comum. Possui suscetibilidade ao mosaico dourado, a mancha angular e a mancha de Curtombacterium. Ela
Ela é indicada a semeadura no estado de Goiás, Distrito Federal e São Paulo. Pode ser feito nas águas, seca e também no inverno. Já para o Mato Grosso, ela é indicada na época de inverno. Para o estado de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, recomenda que seja aplicado que seja semeado na época da seca. Para Tocantins, essa semeadura ela foi recomendada tanto para a época das águas quanto para a época da seca. Já para o Maranhão, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, que são regiões mais secas, ela foi recomendada o plantio no período das águas. A cultivar BRS Estilo, ela é uma cultivar que ela vai se diferenciar devido à arquitetura da planta, que ela é uma arquitetura que tem um crescimento indeterminado e o porte dela é uma planta de porte ereto. Logo, ela foi desenvolvida e ela foi adaptada para ser feita a colheita mecanizada direta. Essa cultivar BRS Estilo, ela possui um alto potencial produtivo. Esse potencial ele é de 4.011 quilogramas por hectare. A estabilidade de grãos é boa dessa cultivar, ela possui uma boa estabilidade de grãos, e esses grãos são grão claros de excelente qualidade comercial. Tem várias qualidades que são desejadas no feijão carioca, que é a cor clara, ela também tem um bom tempo de prateleira, antes que escureça, ela tem, não questão de escurecimento de grãos, né? O ciclo normal dessa cultivar, que ela possui o ciclo de 85 a 95 dias. Em relação às doenças, ela apresenta resistência ao mosaico comum e uma resistência intermediária à antracnose e também à ferrugem. Em relação às doenças, o ponto de suscetibilidade dessa doença é que ela tem suscetibilidade a duas doenças bem comuns de solo do feijão, que é a Multifusarium e a Curtobacterium, além ainda de possuir também suscetibilidade a algumas doenças aéreas, como o mosaico dourado e a mancha angular. A BRS Estilo ela é indicada para safras das águas em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Pernambuco, Sergipe, Rio Grande do Sul. Já para a safra de inverno, ela é recomendada para os estados de Goiás, São Paulo e Tocantins. Já para Paraná, Santa Catarina, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ela é recomendada que seja feita no período da seca. Outra cultivar que vamos falar é a cultivar do feijão BRS FC 402, que pertence ao grupo dos cariocas, como eu havia dito. E essa cultivar, ela se destaca principalmente pela rusticidade. Ela tem uma massa de 100 grãos, o peso de 26 gramas na massa de 100 grãos. E possui um alto potencial produtivo. O potencial produtivo dessa cultivar é de aproximadamente 4.474 kg por hectare. Ela possui um porte semi-ereto, tem a sua colheita
sendo possível a colheita de forma mecanizada. Isso é devido às características da planta e do porte dela. Ela possui um ciclo de aproximadamente 85 a 95 dias. Esse ciclo vai variar de acordo com o local e a época de semeadura dessa cultivar. Ela possui uma boa sanidade e potencial produtivo. Um dos maiores impactos também dessa cultivar deve ocorrer principalmente no cultivo de inverno, que ela vai ser feita com um pivô central. E também em áreas antigas de uso intensivo, que isso é devido à característica de resistência a multidifusarium. Na época das águas, para as regiões que elas são semeadas na época das águas, ela vai ser muito boa devido a ela ter uma resistência à antracnose. Geralmente o centro-sul do Brasil, ele semeia essa cultivar na época das chuvas, nas épocas das águas. Isso aumenta a incidência de antracnose. Logo, ela é bem interessante para essa região. Ela possui uma resistência intermediária ao crescimento bacteriano, uma resistência também mediana à ferrugem. Já o mosaico dourado e a mancha dourada e curtobactéria, ela vai ser suscetível. Agora eu vou falar um pouco sobre a cultivar BRS Pontal. Uma das características dessa planta é que ela visa atender cultivares com maior resistência à antracnose. Ela tem um alto potencial produtivo e um padrão muito bom para os grãos comercial do tipo pérola. Ela é indicada para os estados de Goiás, Distrito Federal e Minas Gerais na época das secas. Já para o Mato Grosso, ela é indicada ao inverno. E no Mato Grosso do Sul, também na seca. A produtividade ela vai variar cerca de 1.180 kg por hectare entre o estado de Alagoas e 3.014 kg por hectare no Distrito Federal e em Minas Gerais. Logo, consegue observar essa alta diferença entre a produtividade de um local e outro. Isso é devido ao clima e às características físicas do solo. Ela é superior a cultivar pérola e também a cultivar iapar. De acordo com um artigo, ela é 15%, tem um maior rendimento, ela é superior em rendimento de grãos do que essas cultivares. Ela possui uma massa média de 100 grãos de 26,1 gramas e possui uma resistência ao mosaico comum, uma resistência intermediária à ferrugem, ao crescimento bacteriano comum e, no entanto, essa cultivar ela é suscetível à mancha angular e ao mosaico dourado. Logo, para que ela tenha um bom desenvolvimento, é necessário ver então essa área e quais são as doenças que têm maior incidência para ver se ela vai ser ideal para plantio nessa área. Ela possui um porte semi-prostrado e isso é bem interessante porque ela vai possibilitar a efetuação da colheita mecanizada. A BRS requinte, ela é um cultivar de grãos que ela é indicada o plantio no período das águas para a região da Bahia, Sergipe, Alagoas e já para a região de Santa Catarina, Paraná. Ele é indicado para o período das secas. Mato Grosso e Tocantins
ela vai ser indicada no período de inverno. Já para o estado de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal, ela vai ser indicada tanto para o período seca, de inverno e na época da chuva também, devido às características de pluviosidade do local e também o solo, entre outros. A arquitetura dessa planta é uma planta de porte semi-prostrado, então ela vai possibilitar a colheita mecanizada indireta. E o ciclo da cultura é de 85 a 95 dias. Ela possui um potencial produtivo bom, e esse potencial é de 3.830 kg por hectare. Uma característica bem interessante da cultivar também é que ela vai manter a coloração clara por mais tempo. Essa é uma das principais características da cultivar. Logo, ela vai demorar mais para ocorrer o escurecimento do grão. Essa cultivar, ela tem resistência ao mosaico comum, resistência intermediária à mancha angular e antracnose. No entanto, ela vai ser suscetível a murcha de Fusarium e murcha de bactéria, que são doenças de solo. Logo, para uma área que ela tiver incidência de Fusarium, ela não vai ser ideal. E ela também é suscetível às doenças do mosaico dourado e do crestamento bacteriano. A cultivar BRS MG Madre Pérola é uma cultivar que ela vai destacar principalmente pela qualidade dos grãos, que ela vai manter uma coloração clara por maior período de tempo, comparado com as outras cultivares carioca, por exemplo, que está no mercado. A cultivar dessa BRS MG Madre Pérola, elas são de porte prostrado, que tem um hábito de crescimento indeterminado. Isso faz com que ela tenha uma baixa tolerância ao acamamento, sendo bem interessante a cultivar, então, porque ela vai possibilitar, então, a colheita mecanizada. Ela possui uma resistência ao mosaico comum e uma resistência intermediária à antracnose e à mancha angular. No entanto, ela vai ter uma suscetibilidade ao mosaico dourado, ao crestamento bacteriano, à murcha de Fusarium e à murcha de Curtobacterium. A massa de 100 grãos dessa cultivar é de 25 gramas e ela possui um potencial produtivo de 3.525 kg por hectare. O ciclo ele varia entre 75 e 85 dias. A outra cultivar que vou falar é a cultivar pérola. Essa cultivar ela é uma cultivar que tem um porte de planta semi-ereta e devido às características da planta, ela vai ser possível então a colheita mecanizada. A massa de 100 gramas dessa cultivar é de 27 gramas e ela possui um potencial produtivo bom. Esse potencial é de 3.903 kg por hectare. O ciclo, desde a emergência até a maturação, que é o ciclo da planta, é de aproximadamente 90 dias. Já em relação a doenças, ela possui resistência ao mosaico comum. Já a mancha angular, ela vai ter uma resistência intermediária, vai ser suscetível à antracnose, ao crescimento bacteriano, ferrugem e mosaico dourado. Já em relação às doenças de solo, ela vai ter uma característica bem interessante,
que ela vai ter uma resistência mediana ao murcha de Curtobacterium e uma resistência intermediária à murcha de Fusarium. Logo, isso é bem interessante para locais que têm uma alta incidência de Fusarium e de Curtobacterium, em área que já tem uma grande incidência dessas doenças devido ao uso desse solo. Então, isso vai ser bem interessante. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre algumas cultivares que são consideradas cultivares especiais. Os grupos que eu falei anteriormente foram das cultivares carioca. Já esses grãos, eles são grãos especiais. E esses grãos especiais, eles são feitos em vários centros de pesquisa, mas um dos principais centros que tem é a Embrapa Arroz e Feijão. Ele vai conduzir essas pesquisas no intuito de ampliar essas opções para os agricultores, para os chefes de cozinha e também para os amantes de uma comida diferenciada, de uma boa mesa. Vai ter os grãos especiais, que são considerados internos, que são grãos especiais desejáveis pelos brasileiros, e também tem os grãos desejáveis, que são os grãos desejáveis para exportação. Dando início, então, às cultivares especiais, eu vou falar um pouco sobre a cultivar BRS Agreste. Ela é resistente ao mosaico comum e também ela possui uma resistência também ao agente causal da antracnose, que é o Coletósteron lindemutianum. Ela possui suscetibilidade ao mosaico dourado, à ferrugem, crestamento bacteriano, mancha angular. Já em relação a doenças de solo, ela vai possuir suscetibilidade também ao Curtobacterium. Já a murcha de Fusarium, ela vai ter uma resistência também intermediária. A característica da planta da BRS agreste é que ela é uma planta de porte ereto e ela tem uma boa resistência ao acamamento. Então ela vai ser adaptada, ela vai ser uma boa planta que tem uma boa adaptação à colheita mecanizada. Pelo porte ereto, ela vai ser associada também ao alto potencial produtivo. A cultivar também tem uma cultivar do tipo de grãos mulatinhos e ela é indicada para o cultivo de safra nas águas e inverno também nos estados de Goiás, Distrito Federal e também para a safra das águas ela vai ser recomendada para Sergipe, Bahia e Alagoas. A massa de 100 gramas dessa cultivar, ela é de 25 gramas e o potencial produtivo é considerado um bom potencial produtivo de 3.256 kg por hectare. O ciclo da cultura ela vai ser entre 85 a 95 dias. Olá, meu nome é Renata e eu vou estar dando continuidade no nosso trabalho. Vou estar falando um pouco mais sobre algumas outras cultivares especiais e vou estar dando início na cultivar BRS Ártico. Essa cultivar ela foi criada a partir do cruzamento de outras duas cultivares no ano de 1985, na Colômbia, e ela foi introduzida no Brasil entre os anos de 2000 a 2010. A BRS Ártico, ela possui um grande destaque por possuir grãos brancos, sendo assim ela apresenta um padrão ótimo para exportação, porque os países que compram o feijão do Brasil têm a preferência por feijão de grãos brancos. Quando comparado às outras cultivares de feijão branco, a BRS Ártico ela possui um tamanho superior e apresentando cerca de 62 gramas por 100 grãos.
Essa cultivar também, ela apresenta um potencial produtivo muito grande, que fica em torno de 2,67 quilos por hectare, e principalmente se for cultivada em ambientes favoráveis. Ela possui um crescimento ereto e o seu ciclo ele varia em torno de 75 a 84 dias. Ela é considerada uma cultivar de ciclo semi-precoce. E é uma cultivar que ela foi gerada para facilitar na colheita mecanizada direta. Essa cultivar ela é recomendada que seja realizada a semeadura no inverno para as regiões de Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Já no estado do Paraná, essa cultivar ela é recomendada que seja realizada a semeadura dela nas épocas de águas e na época da seca. Ela é uma cultivar que ela apresenta uma resistência moderada à ferrugem e à antracnose e possui uma reação intermediária à murcha de curcubactéria e à murcha de fusarium, mas ela é suscetível ao crescimento bacteriano, ao mosaico dourado e à mancha angular. Bom, eu vou estar falando agora sobre a BRS Embaixador. Essa cultivar, ela foi criada do cruzamento biparental entre as linhagens Chan 42 e a G 13922, em 1983, também na Colômbia. Essa cultivar, ela apresenta o tipo de grão diferenciado, pertencendo ao grupo comercial vermelho escuro grande. A massa média dessa cultivar fica em torno de 63 gramas por 100 grãos e atende às exigências de calibre de grão do mercado internacional. Ela apresenta também cerca de 19% de proteína e ela é recomendada para o plantio na região de Goiás de inverno. O seu crescimento ele é ereto e o ciclo fica em torno de 75 a 84 dias, sendo considerado uma cultivar semi-precoce. E ela também apresenta uma boa resistência ao acamamento. A colheita é colheita mecanizada indireta. Em relação às doenças, essa cultivar ela é suscetível ao mosaico comum, à mancha angular, ao mosaico dourado, à ferrugem, a crescimento bacteriano e à murcha de curcubactério. E ela apresenta uma resistência moderada às doenças de antracnose e murcha de fusarium. Essa cultivar BRS Embaixador, ela tem um grande calibre para ser realizado. Dando continuidade às variedades, eu vou estar falando um pouco mais agora sobre a BRS Executiva. Essa cultivar, ela foi originada do cruzamento da A192 com a Bates 1264, em 1983, também na Colômbia. A BRS Executivo apresenta uma massa de 76 gramas por 100 grãos, que é considerada um número bom de massa, e corresponde às exigências de calibre internacional no mercado internacional. O teor proteico dessa cultivar fica em torno de 25% e o potencial produtivo fica em torno de 1,896 kg por hectare. É uma cultivar que tem uma arquitetura semi-ereta e o ciclo dela fica em torno de 85 a 95 dias, que corresponde a um ciclo normal. Ela é recomendada que seja produzida no estado de Goiás e a semeadura seja realizada no inverno. Falando um pouco sobre as características desse feijão, ele é uma cultivar que apresenta uma cor bege, com estrias e pontuações vermelho escuros e com um brilho intermediário. No mercado, ela é classificada como no grupo comercial rajado. Em relação às doenças, essa cultivar ela é suscetível à mancha angular, ao mosaico comum, ao mosaico dourado, à ferrugem e ao crescimento bacteriano. E ela apresenta uma resistência moderada à murcha de curcubactério e à murcha de fusarium. Quanto à antracnose, ela tem uma reação intermediária. Essa cultivar, a colheita dessa cultivar, ela é realizada mecanizada indireta. Falando agora um pouco sobre a cultivar BRS Pitanga. Essa cultivar ela foi desenvolvida com a parceria da Agência Rural de Goiás com a Universidade de Rio Verde de Goiás, no ano de 2005.
Ela é uma cultivar que apresenta uma massa de grãos de 20 gramas para 100 grãos e o potencial produtivo fica em torno de 3,542 quilos por hectare. Ela é uma cultivar que tem um porte semi-ereto e é adaptado para a colheita mecânica direta e ela é muito resistente também ao acamamento. O ciclo dessa cultivar fica em torno de 85 a 95 dias, sendo caracterizada por um ciclo normal. E algumas características dessa cultivar é que o grão desse feijão ele é roxo e opaco. O grupo comercial dessa cultivar é o grupo do roxinho e tem um ótimo valor agregado na comercialização. Essa cultivar ela é recomendada para o cultivo dela nos estados de Goiás, São Paulo e Distrito Federal. Para essa cultivar, é recomendado 3 épocas de semeadura. Na região de Goiás e Distrito Federal, ela tem a opção de realizar a semeadura dela entre os meses de outubro a novembro, de janeiro a fevereiro e de maio a junho. Já no estado de São Paulo, a semeadura dela é recomendada que seja realizada nos meses de outubro a novembro. É muito importante também evitar o cultivo desse feijão em locais que apresenta mosaico dourado, porque pode infestar a lavoura e assim trazer prejuízo para o produtor. A proteína desse feijão fica em torno de 9,3%. Em relação às doenças, essa cultivar ela é resistente ao mosaico comum e ela apresenta suscetibilidade ao mosaico dourado e ao crescimento bacteriano. Ela apresenta uma resistência moderada à ferrugem e uma reação intermediária à mancha angular, à antracnose e à murcha de fusário. Ela também é suscetível à murcha de curtobactério. Falando agora sobre a cultivar BRS Vereda. Essa cultivar ela é o resultado de um cruzamento realizado em 1990 pela Embrapa Arroz e Feijão de Goiás. Ela é uma cultivar que apresenta uma ótima massa de grãos, que é cerca de 26 gramas para 100 grãos. O potencial produtivo dela fica em torno de 3,758 kg por hectare e a proteína em torno de 23%. É uma planta de indeterminado tipo 2, com o porte prostado e não é adaptável à colheita mecânica. A cultivar ela apresenta um ciclo de 95 dias, cerca de 95 dias, sendo considerado um ciclo normal. Algumas características do grão é que o grão ele apresenta uma cor bege, com os tons rosa e opaco. Sendo assim, ele está enquadrado no grupo comercial rosinha e ele tem um ótimo valor agregado e uma excelente qualidade culinária. O seu cultivo ele é recomendado que seja realizado em Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. A semeadura pode ser realizada em 3 épocas diferentes para cada estado, sendo que Goiás, Distrito Federal, pode ser realizada a semeadura de outubro a novembro, de janeiro a fevereiro e a maio a junho. Em Minas Gerais, é recomendado que seja realizado de outubro a novembro, de fevereiro a março e de abril a agosto. Já em São Paulo, a semeadura só é recomendado que seja realizada de agosto a outubro. Em Mato Grosso do Sul, é recomendado que seja realizado de fevereiro a março, e no Paraná e Santa Catarina é recomendado que seja realizada a semeadura de outubro a dezembro e de janeiro a fevereiro. Em relação a doenças, essa cultivar ela possui uma resistência ao mosaico comum e à ferrugem, uma susceptibilidade à doença de mosaico dourado, ao crescimento bacteriano e à murcha de curtobactério. Ela possui uma reação determinada à mancha angular e à murcha de bactério, a murcha de fusário, e possui uma resistência moderada à antracnose. Bom, falando da próxima cultivar, que é a BRS-MG Realce, ela é uma cultivar que foi originada do cruzamento da PR 9510-5259 e da PR 9320-1472. Essa cultivar ela é recomendada mais a utilização dela nas regiões de Minas Gerais, porque muitas regiões de Minas Gerais ela tem uma grande preferência de feijões com os grãos do tipo carioca. Sendo assim, a Embrapa, junto com outras instituições que trabalham com melhoramento genético,
que criou essa cultivar. Essa cultivar, ela apresenta a massa de grãos de 43 gramas para 100 grãos. O potencial produtivo dela é cerca de 3.800 quilos por hectare. O tipo da planta ela é determinado tipo 1, com porte ereto. O ciclo dessa cultivar fica em torno de 75 a 84 dias, sendo o ciclo normal. Algumas características do grão dessa cultivar é que ela é uma semente de cor bege, com umas rajadas e umas pontuações vermelhas, e o grupo comercial dessa cultivar é o grupo rajado. Essa é uma cultivar que foi criada para ser realizada a colheita mecanizada direta. Em relação a doenças, é uma cultivar que apresenta resistência à antracnose e ao oídio, ela é suscetível ao mosaico dourado, possui uma resistência moderada à ferrugem e tem uma reação indeterminada com a mancha irregular e o crescimento bacteriano. Ela possui também uma resistência moderada à murcha de curto bactério e à murcha de fusário. A semeadura dessa cultivar nos estados de Minas Gerais, ela é recomendada que seja realizada na época das águas, da seca e do inverno, e também essa recomendação serve também para as outras regiões produtoras de feijão no Brasil. Falando um pouco agora sobre a cultivar BRS-MG União. Essa cultivar ela é muito produzida e comercializada no estado de Minas Gerais. Ela possui um alto preço na região e ela é do tipo jalo, que são aqueles feijões com grãos amarelos e grandes. Essa cultivar ela foi desenvolvida através do cruzamento das cultivares jalo EEP 558 e da Exal 686. Essa cultivar ela foi desenvolvida porque a maioria das cultivares do tipo jalo possui uma suscetibilidade à doença do oídio. Então, eles criaram essa cultivar para que ela fosse um pouco tolerante à doença do oídio. É uma cultivar que possui uma massa de grãos de 34 gramas para 100 grãos. O potencial produtivo dela fica em torno de 3,183 quilos por hectare. O hábito de crescimento dessa planta ela é determinado do tipo 3 e possui a característica semi-ereta. O ciclo dessa cultivar fica em torno de 75 a 84 dias. Ela é considerada de um ciclo precoce e a colheita dela é a colheita mecanizada. Em relação às doenças, como eu já disse, ela foi desenvolvida para ser tolerante ao oídio. E ela possui também uma resistência moderada à ferrugem, à antracnose e à murcha de fusário, mas ela é suscetível ao mosaico comum, à mancha angular, ao crescimento bacteriano e ao mosaico dourado, e também à murcha de curto bactério. Falando agora um pouco sobre a cultivar jalo precoce. Essa cultivar jalo precoce, ela possui uma ampla adaptação em vários locais do Brasil, sendo que ela pode ser cultivada nos estados de Goiás e Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Bahia, Tocantins, Sergipe, Alagoas, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, sendo que em Tocantins o cultivo dela só pode ser realizada nas várzeas tropicais. É a cultivar que está introduzida no grupo comercial Manteigão. E quanto às características da cultivar, ela é uma planta indeterminada do tipo 2, com o hábito de crescimento semi-ereto. A cor do grão dessa cultivar é um amarelo, com um brilho intermediário. E a massa de grãos dela varia de 35 gramas para 100 grãos. O potencial produtivo dessa cultivar fica em torno de 2,745 quilos por hectare. E o ciclo dela é de 65 a 74 dias, sendo considerada um ciclo precoce. Essa é uma cultivar que ela não é realizada a colheita mecanizada. As recomendações de época de semeadura dessa cultivar vai depender bastante de qual região está sendo produzida. Por exemplo, em Mato Grosso do Sul,
A semeadura dessa cultivar pode ser realizada em 2 épocas de semeadura, sendo que pode ser de agosto a setembro e de fevereiro a março. Em Mato Grosso, a época de semeadura é de fevereiro a março e de maio a junho. Em Goiás e Distrito Federal, a semeadura é realizada de outubro a novembro, de janeiro a fevereiro e de maio a junho. Em São Paulo, a época de semeadura dessa cultivar só pode ser realizada de agosto a de outubro. Em Minas Gerais, a semeadura pode ser realizada de outubro a novembro, de fevereiro a março e de abril a agosto. Em Tocantins, a semeadura só pode ser realizada de maio a junho. Em Bahia, a semeadura só pode ser realizada de novembro a dezembro. E no Ceará e em Alagoas, em Sergipe e em Alagoas, a semeadura só pode ser realizada de abril a maio. E o teor de proteína dessa cultivar está em torno de 24%. Bom, falando agora em relação às doenças, essa cultivar ela é muito suscetível às doenças de mosaico dourado, mosaico comum, mancha angular e a murcha de curto bactério. Ela apresenta uma resistência moderada à ferrugem, ao crescimento bacteriano, à murcha de fusário e à antracnose. Bom, agora a gente vai estar falando um pouco mais sobre as cultivares de feijão preto. Como todos sabem, o feijão preto ele é muito consumido aqui no Brasil e ele fica em segundo lugar como o grupo de feijão mais consumido. Ele perde apenas para o feijão carioca, que ele tem uma grande... Porque o feijão carioca ele tem uma grande predominância em algumas regiões. Já o feijão preto, ele tem um maior destaque mais na região do Rio de Janeiro e na região sul do país. Então, a gente vai estar falando um pouco mais sobre algumas das principais cultivares que a gente encontrou de feijão preto. Então, a primeira cultivar que eu vou estar falando vai ser a BRS Campeiro. Essa cultivar ela foi desenvolvida num programa de indução para alterar a cor do tegumento do feijão. Essa cultivar ela foi desenvolvida pela Embrapa Arroz e Feijão. E ela está introduzida num grupo comum de grão preto. Essa cultivar, ela foi desenvolvida mais para os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. O tipo de planta dela, ela é um porte ereto, adaptado para a colheita mecânica. O ciclo de vida dessa cultivar é de 75 a 84 dias, sendo considerado um ciclo semi-precoce. A cor do grão dela é preto e opaco. E a massa de grão varia de 25 gramas para 100 grãos. E o potencial produtivo fica entre 4,238 kg por hectare. A época de semeadura também vai depender da região que for realizado o plantio. Como, por exemplo, São Paulo, a época adequada é de agosto a outubro. Rio Grande do Sul é de setembro a dezembro e de janeiro a fevereiro. E no Paraná e na Santa Catarina é de outubro a dezembro e a janeiro a fevereiro. Essa é uma cultivar que apresenta um grande valor de proteína, que é em torno de 23,3% de proteína. E em relação às doenças, ela apresenta uma resistência ao mosaico comum, só que ela é suscetível ao mosaico dourado, à mancha angular, o crescimento bacteriano e à murcha de curto bactério. E ela apresenta uma resistência moderada à murcha de fusário. Quanto à antracnose e à ferrugem, eles apresentam uma reação indeterminada por essas doenças. É importante frisar também que deve-se evitar o cultivo dessa cultivar em locais que possuem uma grande incidência de mosaico dourado, porque é uma doença muito agressiva a essa cultivar de feijão. E ela também apresenta uma boa resistência ao acamamento. Na BRS Splendor, a massa de 100 grãos dele equivale a 22 gramas. O potencial produtivo pode chegar a 4.120 kg. Seu porte também é ereto e seu ciclo pode variar de 85 a 95 dias, e sua colheita é mecanizada. Em relação às doenças, esse feijão ele é suscetível a mosaico dourado e mancha angular, moderadamente resistente a murcha de fusário, e murcha de Cortibacterium e antracnose, além de ser resistente a crescimento bacteriano e mosaico comum.
O BRS Stay é um feijão que a massa de 100 grãos dele equivale a 24 gramas. O seu potencial produtivo pode chegar a 4.702 quilos, tem porte ereto, e o que facilita a colheita mecanizada, e o seu ciclo é de 85 a 95 dias. Em relação às doenças, ele é resistente ao mosaico comum, suscetível a crestamento bacteriano e mancha angular e bucho difusário. Então, para essas variedades que é moderadamente resistente ou suscetível à doença, o tratamento de semente é muito importante. A cultivar IAC1 e a Maravilha, elas são resistentes aos patógenos da antracnose, ferrugem e mosaico comum. E essas plantas têm uma arquitetura que permite a colheita mecanizada, o que facilita, né, para o produtor, sem a necessidade, né, de proceder o arranquio das plantas. Nas cultivares do IAC, temos a IAC Imperador, além da Uma e da Maravilha, né? O ciclo é precoce, tem um ciclo bem curto, de 75 dias, e ela é resistente a Fusarium oxysporo, além das raças, né, mencionadas, 65, 81, 89 e 95 de coletótero, e recomenda-se o espaçamento de 50 centímetros entre linhas de plantio e cerca de 10 a 12 centímetros entre plantas. A IAC Una, ela tem um ciclo médio de 98 a 105 dias. A sua época de semeadura nas águas é de setembro a outubro, na seca de janeiro e fevereiro, e no inverno irrigado de maio a junho. O seu porte é ereto, o que, devido a esse porte, é possível a colheita mecanizada, e o seu crescimento é indeterminado. A produtividade média dessa cultivar de feijão na época das águas pode variar de 2.400 kg por hectare, na seca de 1.900 kg por hectare e no inverno irrigado de 2.000 a 100 kg por hectare. O peso médio de 100 grãos pode variar de 23 a 24 gramas e a sua semente, né, tem uma característica de ser elíptica e é muito usada para os grãos para caldo após o cozimento. A resistência a doenças, ela é resistente à tracnose, todas as raças fisiológicas, mancha angular e ferrugem, tem bons níveis de resistência também em campo e também é resistente a vírus do mosaico comum. A IAC Carioca 1850, ela é uma cultivar que apresenta tolerância ao escurecimento dos grãos e é um importante tributo para toda a cadeia de produção, claro, né, porque o grão ele é a parte mais valorizada da planta, além de ter um alto potencial produtivo, que pode alcançar acima de 4.500 kg por hectare. Além disso, a cultivar IAC 1850 ela apresenta porte semi-ereto, o que é adequado para as colheitas mecanizadas, e um ciclo precoce, que varia em torno de 88 a 90 dias da semeadura à colheita dos grãos. A cultivar IAC Veloz, ela tem um ciclo de 75 a 80 dias, ela é ótima para rotação de cultura, né, principalmente aqui no Mato Grosso, entre uma safra e outra, com a rotação com a safra de milho e soja. E esse ciclo baixo, nessa redução, né, do ciclo, a janela de semeadura de colheita beneficia muito o produtor. A produtividade da IAC Veloz é alta, atingindo média de 2.725 kg por hectare, quando semeada nas águas, 2.012 kg na seca e 3.035 no inverno. Ela tem uma resistência à antracnose e tolerância à murcha de fusário, né? E essas características proporcionam uma redução de 25% no controle químico. Mas isso não descarta, né, fazer um bom tratamento de semente, fazer uma boa inspeção da lavoura. E a resistência
A antracnose intolerante a difusário são doenças que normalmente tem que se atentar, né? Porque pode diminuir muito a qualidade dos grãos. A Essa alvorada é uma cultivar que possui um porte semi-ereto, o que facilita a colheita mecanizada. E para o seu plantio, é necessário um espaçamento de 50 centímetros entre linha e de 10 a 12 entre plantas por metro linear. Né? No cultivo nas épocas de inverno, essa cultivar é recomendada para semeadura no estado de São Paulo e para os estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Mato Grosso, né? Nas épocas da seca, águas e inverno, respeitando, né, sempre a janela. Ela pode totalizar em torno de 200 a 240 mil plantas por hectare, com espaçamento de 50 centímetros entre linhas e de 10 a 12 entre plantas. É uma cultivar que não acama, não tem característica de acamar, então isso facilita muito, né, na hora da colheita. O IAC Formoso ele tem um potencial produtivo de cerca de 4.225 kg por hectare. O seu ciclo é semi-precoce, de 85 dias, e ele é resistente à antracnose das raças 31, 65, 81, 89 e 95, respeitando um espaçamento de 50 cm entre linha, de 10 a 12 entre plantas. E o peso médio de grãos pode variar de 280 gramas. Ele tem uma alta resistência ao patógeno de antracnose, né, como já foi citado, e também é resistente à mancha angular e tolerante ao patógeno difusário oxforo. O desenvolvimento de novas cultivares com melhor fixação de N está dentro, né, de uma política que se chama Plano ABC. Esse desenvolvimento de novas cultivares é um procedimento mais fácil, né, um pouco mais fácil para o feijoeiro, no feijoeiro, por ser uma cultura tecnicamente de ciclo rápido. E esse Plano ABC, ele é uma política pública composta de conjuntos e ações que visam promover a ampliação da adoção de algumas técnicas agropecuárias sustentáveis com alto potencial de mitigação de emissões de efeitos de gases de efeito estufa, e o combate, né, do aquecimento global. Nesse Plano ABC, ele foi estruturado com 7 programas. O primeiro é a recuperação de pastagens degradadas. O segundo é a interação de lavoura-floresta pecuária, né, o ILPF, e os sistemas agroflorestais, que são as SAFs, e sistema de plantio direto. O terceiro, né, é o sistema de plantio direto. O quarto é a fixação biológica de nitrogênio, que faz parte das plantas leguminosas ali, do feijão, da soja, né, o desenvolvimento desses novos cultivares. O quinto são florestas plantadas. O sexto são tratamento de dejetos animais. E o sétimo é a adaptação em mudanças climáticas. Cada programa ele é proposto, né, uma adoção de uma série de ações, como workshops, implantação em unidades tecnológicas, campanhas, divulgação. E essas ações elas estão divididas em 3 grandes grupos, que são adaptação a mudanças climáticas, mecanismos para melhoramento e ação transversais para serem executadas até esse ano de 2020. Diante de toda essa importância, né, que tem os gases de efeito estufa, o aquecimento global e a dimensão que esse plano ABC ele tomou, eles observaram a necessidade de um detalhamento na modificação dos compromissos originais da agricultura, e foi firmados na COP15, que passaram a ser compostos por meio de adoção das seguintes ações: recuperar uma área de 15 milhões de hectares de pastagens degradadas por meio de manejo adequado e adubação,
aumentar a adoção de sistemas de integração lavoura-pecuária e LPF das SAFs em 4 milhões de hectares, ampliar a utilização do sistema de plantio direto em 8 milhões de hectares, fixação biológica de nitrogênio, ampliar o uso da fixação biológica em 5,5 milhões de hectares, promover as ações de reflorestamento no país, expandindo a área de florestas plantadas, atualmente destinadas para a produção de fibras, madeiras e celulose, em 3 milhões de hectares, passando de 6 milhões de hectares para 9 milhões de hectares. Ampliar o uso de tecnologias para tratamento de 4,4 milhões de metros cúbicos de dejetos animais para geração de energia e produção de composto orgânico. Esses compromissos que eu citei para vocês de forma bem breve, eles estão dispostos no artigo 12 da lei que institui a Política Nacional sobre Mudanças do Clima, PNMC, que é a Lei número 12.187, de 29 de dezembro de 2009. Nessa legislação, está definido que pode ser executivo em consonância com a Política Nacional sobre a Mudança do Clima. Então, esse plano ABC é um plano extremamente importante, principalmente na época que vivemos, onde o pessoal está bastante preocupado com os efeitos do gás de estufa, o aquecimento global, e esse plano ele vem com esse intuito de diminuir os gases de efeito estufa e diminuir o aquecimento global. Pessoal, foi isso o nosso trabalho. Qualquer dúvida vocês podem estar entrando em contato com a gente, e a gente agradece muito pela compreensão de vocês. Tchau, até mais.